Gabriel Garcia Marques, começamos com uma frase dele. A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la. Há escritores que contam histórias e há escritores que parecem ter ouvido a realidade falar por baixo da pele do mundo. Gabriel Garcia Marques não nasceu cercado de luxo literário. Nasceu cercado de vozes. Dos avós, de lembranças da guerra antiga, de calor, de ruínas, de silêncio, de superstição, de humor e de dor. Gabo, como era chamado desde a infância, nasceu como um apelido carinhoso, derivado de Gabriel. Primeiro entre os mais próximos, depois adotado com afeto por toda a América Latina. Antes de ser prêmio Nobel, foi menino de cidade pequena. Antes de ser Gabo, foi neto. Antes de ser lenda, foi jornalista mal pago, tentando sobreviver com as palavras. E antes de ser celebrado como homem que misturou o fantástico ao real, ele percebeu uma coisa profunda. Na América Latina, às vezes, o real já nasce fantástico demais. Esta não é apenas a história de um escritor, é a história de um homem que transformou infância em arquitetura literária, memória em ouro narrativo e um continente inteiro em personagens. Meu nome é Mário Farina e vamos a ele. Gabriel José Garcia Marques nasceu em 6 de março de 1927 em Aracataca, na Colômbia, uma pequena cidade tropical situada entre o Caribe e o interior da Colômbia. Sua origem não foi de um menino moldado por salões cultos, mas a de alguém criado num ambiente em que vida familiar, história, política e imaginação popular se misturavam com naturalidade. Cresceu principalmente com os avós maternos. E esse dado não é periférico, é um dos núcleos da sua formação espiritual e literária. O avô, Coronel Nicolas Marques, era veterano da Guerra dos 1000 Dias. Carregava a memória da violência civil, da honra, da derrota, da política e da história contada não apenas como abstração, mas como cicatriz. A avó, Tranquilina Iguarã, narrava acontecimentos extraordinários com absoluta naturalidade, como se falar de espíritos, presságios ou acontecimentos insólitos fosse tão comum quanto comentar o tempo. Dessa combinação é que nasceu uma das forças mais raras da literatura. De um lado, o peso da história, de outro, a serenidade diante do mistério. É quase possível dizer que Macondo, criação dele, começou ali dentro da casa dos avós, antes de ganhar o nome que o mundo conheceria depois. Esse ponto é essencial para o roteiro. Gabo não inventou o realismo mágico como quem cria um truque estético. Ele bebeu numa atmosfera concreta. O extraordinário já estava no modo de falar das pessoas, no ritmo do Caribe, na mistura de religiosidade, superstição, memória e política, tudo junto. Mais tarde, o mundo chamaria aquilo de técnica literária. Mas para o menino de Aracataca, muita coisa já vinha pronta da vida, da casa. Na juventude passou por colégios jesuítas e seguiu para Bogotá. Chegou a estudar Direito na Universidade Nacional da Colômbia e depois na Universidade de Cartagena, mas o direito não o prendeu. O que o puxava era outra coisa, a palavra viva, a observação, a reportagem, o comentário, a crônica, a vida real sendo apanhada em movimento. Foi aí que entrou de vez no jornalismo. Esse detalhe é fundamental porque dá chão ao personagem. Antes de virar glória literária, Garcia Marques precisou ganhar a vida escrevendo. E escrever para viver uma escola muito diferente de escrever para a posteridade. Trabalhou em jornais colombianos e serviu como correspondente de El Espectador em Roma e Paris. Passou por Caracas, Barranquilla e outros ambientes em que o jornalismo lhe deu musculatura de linguagem e contato direto com a vida concreta. Isso explica muita coisa. O Gabo escritor não nasceu em fuga do real, nasceu saturado de realidade. O jornalista lhe deu precisão de observação, ritmo de frase, disciplina de ofício e atenção para o mundo. O romancista depois ampliou essa matéria humana até ela ganhar densidade mítica. A vida pessoal também merece corpo na narrativa. Garcia Marques conheceu Mercedes Barcha, ainda muito jovem. A relação foi longa, atravessou espera, distância, aperto e amadurecimento até o casamento em 1958. Eles tiveram 2 filhos, Rodrigo e Gonzalo.
E Mercedes, a esposa, desempenhou na vida dele um papel muito maior do que de esposa decorativa de escritor famoso. Ela foi sustentação, disciplina doméstica, centro emocional e, em muitos momentos, alicerce de sobrevivência prática. Quando a literatura ainda não dava dinheiro e a glória estava longe, havia vida real a ser paga. É importante não romantizar demais. A vida de Gabo não foi um passeio triunfal até chegar ao Nobel. Houve anos de instabilidade, de salário pequeno, curto, de incerteza, de mudança de cidade, aposta radical na escrita. O episódio mais famoso dessa travessia vem do período da criação dos 100 anos de solidão. Ah, se você não leu, leia. Você não consegue parar de ler. Página a página e você quer a seguinte. Ele se trancou na obra com intensidade quase obsessiva enquanto a vida material apertava em volta. A lenda do gênio, aqui, precisa ser traduzida em vida real. Havia uma casa, uma mulher segurando em torno, contas para pagar, dúvida e um homem apostando quase tudo numa obra que ainda não tinha garantia nenhuma de destino. A formulação exata dessa cena varia conforme a biografia, mas o quadro geral de precariedade e concentração extrema é parte consolidada da história do livro. E aí chegou 1967, e com 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques deixou de ser um escritor promissor para se tornar um dos nomes centrais da literatura do século XX. América Latina. O romance não apenas consolidou Macondo, consolidou um modo de fazer o mundo inteiro ler a América Latina com outra escala. A obra foi decisiva para o Nobel de 1982, que o reconheceu por seus romances e contos nos quais o fantástico e o real se combinam num mundo ricamente composto de imaginação, refletindo a vida e os conflitos de um continente inteiro. Nele, realidade e o fantástico, o surreal, convivem maravilhosamente. Esse detalhe é importante porque o Nobel não premiou só um estilista da frase, premiou alguém que deu forma literária a uma região inteira do mundo. Mas é exatamente nesse ponto porque a lenda fica mais forte e mais desconfortável, porque Gabo não foi apenas o grande escritor do continente, também foi um homem politicamente engajado, crítico do imperialismo americano e próximo de figuras do poder, especialmente Fidel Castro. A amizade entre os dois se tornou uma das zonas mais delicadas da sua biografia. Para admiradores, havia ali uma afinidade intelectual e política. Para críticos, complacência moral com o regime autoritário, ditatorial. Esse ponto não pode ser varrido para debaixo do tapete. A sensibilidade literária de Garcia Marques conviveu com escolhas políticas que continuam provocando debate sério até hoje e continuarão no futuro. Há que separar o produtor da grande obra do pensamento pessoal, das ligações políticas. A verdade é que Gabo incomoda justamente porque não cabe em papel higiênico moral. Foi capaz de criar uma obra de imensa humanidade e, ao mesmo tempo, de manter amizade estreita com o poder em Cuba. Não é a única vez na história que um grande artista se aproxima demais de governantes, mas no caso dele isso pesa, especialmente porque a sua obra fala tanto de liberdade, de solidão, de memória, de opressão e destino coletivo. E a sua vida real de amizade comprova exatamente o oposto disso. A contradição torna a pessoa mais densa e é por isso mesmo mais verdadeira. Há ainda outros pontos humanos que ajudam a tirar Gabo do pedestal imóvel. Sua amizade com Mário Vargas Llosa terminou de forma dramática e famosa depois de um conflito pessoal e intelectual que virou quase um mito literário. Mais tarde também vieram revelações sobre uma filha fora do casamento, tornadas públicas ano após sua morte, e o que acrescentou uma nova camada à figura do homem, do marido, do pai e do mito. Não se trata de fofoca, se trata de lembrar que grandes escritores não vivem em cápsulas estéticas e que nem tudo que está nos seus livros representa seu verdadeiro pensamento. Vivem em relações, em falhas, em afetos, em silêncios e zonas de ambiguidade, ou seja, ser humano. Na maturidade, Garcia Marques viveu entre o México, Colômbia e reconhecimento mundial.
participação pública. Escreveu obras como O Outono do Patriarca, Crônica de uma Morte Anunciada, O Amor nos Tempos do Cólera e O General em seu Labirinto, ampliando o alcance da sua literatura para temas como poder, velhice, morte, amor tardio, tirania e memória histórica. Seu prestígio se tornou tão grande que ele já não era apenas autor de livros, era uma espécie de consciência literária latino-americana encarnada. No Brasil, Gabo chegou ao público por obras que se tornaram quase patrimônio afetivo de leitura, como, não precisa nem falar, 100 Anos de Solidão, Do Amor e Outros Demônios, Memória de Minhas Putas Tristes, Ninguém Escreve ao Coronel, 12 Contos Peregrinos, Relato de um Náufrago e a autobiografia Viver para Contar. Nos anos finais, a saúde se fragilizou, morreu em 17 de abril de 2014 na Cidade do México. E quando morreu, a sensação não foi de que apenas um escritor havia partido. Parecia que um pedaço da própria imaginação latino-americana havia perdido um de seus grandes sacerdotes. Ainda assim, a obra permaneceu viva, porque alguns autores publicam livros, outros constroem mundos que continuam respirando depois deles, respirando na leitura que nos assombra. Gabo pertence claramente à segunda categoria, dos que constroem mundos que continuarão respirando por séculos. Para refletir, Gabriel Garcia Marques prova que a origem periférica não condena ninguém à insignificância, mas prova também outra coisa: grandeza artística não simplifica a pessoa. Um homem pode ser magistral na obra e contraditório na vida, pode escrever páginas de humanidade profunda e ainda assim manter zonas morais que incomodam. A pergunta não é apenas como Gabo se tornou gigante, a pergunta é mais funda: o que acontece quando a memória encontra a linguagem suficiente para não morrer? E outra ainda mais incômoda: como convivem dentro de um mesmo homem a imagem libertadora e lealdades políticas discutíveis? Só ele poderia responder, e não haverá mais resposta. Pérolas. Gabo não fez fantasia sofisticada, fez algo mais raro, transformou a atmosfera real da América Latina em literatura universal. O fantástico na sua obra não entra como ornamento, entra como tradução honesta de uma realidade histórica, emocional e cultural muito específica. Segundo a grande pérola, os avós foram sua primeira universidade literária. O avô lhe deu história, guerra, honra e política. A avó lhe deu sobrenatural, tratado como normal. A obra nasceu dessa fusão. Terceira pérola: antes do Nobel houve jornalismo. Isso muda tudo. O homem que o mundo celebraria como mago da narrativa foi antes um trabalhador da palavra, um profissional do texto, um observador disciplinado da realidade. A mesma sensibilidade que captava o sofrimento humano com força descomunal conviveu com proximidade política altamente controversa. A biografia de Gabo exige maturidade, mas admiração pela obra, mas sem cegueira. E, por fim, Garcia Marques entendeu que memória não é arquivo morto, é matéria-prima. Quem aprende a observar profundamente a própria origem descobre que a sua história, quando bem trabalhada, pode ganhar valor universal. Para aplicar na carreira, use sua origem como ativo, não como prisão. Não distorça sua origem se ela foi uma origem simples, humilde. Gabo não tentou parecer europeu para ser grande, aprofundou a própria terra até torná-la universal. Transforme vivência em linguagem. A carreira amadurece quando a experiência deixa de ser apenas lembrança e vira repertório articulado. O ofício vem antes da glória. Antes do Nobel houve jornal, coluna, reportagem, salário baixo, disciplina diária. O brilho costuma ser precedido por muito trabalho pouco glamuroso. Não confunda talento com imunidade moral. Grandes realizações não tornam ninguém automaticamente sensato em todas as áreas da vida. A obra pode ser monumental e a pessoa contraditória. Não copie lendas, extraia princípios. A trajetória de Gabo é única demais para ser receita. O valor está em entender as lições, não em tentar reproduzir a biografia. Uma voz própria vale mais que uma técnica elegante, elaborada. O mercado pode admirar a habilidade, o mundo só lembra de quem soa inconfundível. Memória bem trabalhada tem valor estratégico. Quem sabe organizar a própria história, suas referências, sua linguagem,
comunica com muito mais densidade. Maior lição que se extrai de Gabo é sua singularidade. Ser único, como todos nós somos sobre a Terra e sempre seremos únicos. Não precisa ser suavizado para ser aceita a sua singularidade. Em muitos casos é justamente ela que o torna memorável. Uma persona única é o que todos nós somos. Cada um de nós. Táticas. O Macondo da sua comunicação identifica qual é o seu território simbólico. Que ambiente, origem ou repertório você conhece de forma tão profunda que ninguém consegue descrever igual. Não basta ter história, precisa dar forma à história. Organize experiências vividas em ideias comunicáveis no seu trabalho. Observe a realidade com disciplina, sem pressa de embelezar tudo. Clareza vem antes de estilo. Não terceirize a sua voz. Referências ajudam muito. Limitadores? Os imitadores desaparecem. A lembrança fica com quem soa como ninguém mais. Não despreze sua origem por ser pequena. Veja, Aracataca virou Macondo, porque alguém olhou para ela com profundidade suficiente. O mercado e o mundo premiam quem transforma experiência em linguagem única. Glória profissional quase sempre repousa sobre anos de ofício duro, invisível e mal pago. Proximidade com o poder sempre cobra um exame moral. O talento não suspende essa cobrança, seja qual o lado. Memória bem contada não é nostalgia, é construção de legado. A verdade nua e crua, muita gente chama Gabriel Garcia Marques de mágico, mas o que ele fez foi muito mais duro do que magia. Ele transformou a confusão de um continente em forma literária. Deu estrutura àquilo que para a maioria era apenas excesso de vida, de ruído político, de superstição e dor espalhada. E outra verdade nua e crua, o mundo costuma perdoar contradições políticas de grandes artistas quando a obra é brilhante demais. Isso não é maturidade crítica. Às vezes é apenas fascínio por ídolos mal administrado, porque a verdade não pode ser escondida. Garcia Marques é uma aula magnífica de linguagem, de memória e construção de mundo, e também um aviso sério de que genialidade não absolve ninguém de ser examinado como pessoa. Se essa história falou com você, te deixou algo importante, deixa o seu like, o dedinho não dói, eu garanto. E se inscreve no canal, escreve nos comentários sua opinião, sua leitura, suas críticas e a indicação de outras lendas, de outros personagens para a gente mostrar aqui para vocês. Porque criar é importante, mas mais importante ainda é transformar a memória em obra, sem perder o senso crítico sobre quem a criou. Transforme experiência em linguagem. Linguagem em valor, e valor em algo que fique para depois da posteridade. E que ao final você possa dizer, puxa, valeu a pena. Aproveite seu dia, busque, procure ser feliz. E até o próximo Casos de Carreira.